Aham, tinha esquecido de apertar no verde. Agora foi. Sim, é que tinha que apertar no verde. A gente às vezes acha que chega e já vai falando. Não, não, tem que apertar. Então, olha só, já vou dizer um negócio pra vocês. Muito importante, meu pessoal. Boa noite, né? Vocês não ouviram meu boa noite, então, no caso. Vocês vão me ver um pouco menos. Minha voz tá muito degalhada, degaçada, papate feia na voz. Essa troca de vento aí me deu uma amidalite aqui, uma inchadinha na minha garganta, de leve. Sem febre, já faz 7 dias. É só uma questão de machucar mesmo a minha voz, porque eu não tô podendo tomar Strepsils, né? Que é uma pastilha que eu uso, porque tem ibuprofeno. Daí eu ouvi alguma coisa do sentido de tipo que não podia. Também não me afundei muito, só não comprei mais, né? Daí eu tô cansando a voz, certo, gente? Então o que que eu fiz? Me manda uma mensagem aí pra ver se tá bom o áudio. Porque eu não vou forçar muito, eu botei o computador mais perto do quadro agora, então vocês vão ver muito o quadro e pouco mais, e menos eu, tá? Então assim, eu vou só botar a minha tela maior. Eu gosto de ver o meu retorno aqui, como é que tá rolando. Certo. Então tá, gente. A última aula que a gente teve foi no dia 10, né? Foi na Sexta Santa, semana passada. E a gente estava falando um pouquinho de tabela periódica. E a gente construiu a tabela na aula passada, certo? E eu repliquei ela aqui agora com algumas divisões aqui para a gente conversar, para a gente retomar e lembrar, para que a gente possa dar seguimento no nosso estudo da tabela periódica. O que, que é interessante? Nós falamos sobre os metais, né? Nós falamos então da disposição que a gente tinha na tabela, mais os metais. Mas eu quero retomar com vocês isso aqui porque é muito importante para o entendimento dos outros conteúdos que tu saiba bem isso daqui. Essa é a parte mais importante da tabela, porque assim, ó, quando tu for ter ligações, tu vai precisar disso. Quando tu for usar lá na orgânica, tu vai precisar disso. Tu precisa saber o que, que é, até para tu dizer assim, ó, organometálico. Um composto, quando ele for ser um organometálico, ele vai ter que estar ligado a um metal, mas ele pode ser um halogênio, e aí mudar o tipo de composto, né? Vocês se lembram disso do orgânico? Então, assim, muito importante saber distinguir que cada um dos elementos e onde é que eles estão posicionados. Tu não precisa decorar a tabela. Tu sabe que não precisa, né? Eu quero que vocês comentem e conversem comigo, se vocês estão acompanhando isso que eu estou falando. Porque assim, ó, aula passada falamos, portanto, que o Mendeleev e o Meyer estavam criando uma tabela com uma disposição pela sua massa. O Mosley chegou e fez uma tabela que dispunha os elementos em ordem crescente de número atômico do 1 em diante, crescendo sempre e descendo uma coluna. O que, que essas coisas eram? Tinha duas definições que nós falamos: períodos e grupos. Os períodos eram aqueles números que variavam de 1 a 7, são as colunas, desculpa, as linhas que são horizontais. Horizontais. São essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui. Essas 7 linhas que nós temos. E se vocês olharem aqui nessa tabela que eu desenhei, ela tem até umas cores diferentes. Vocês podem notar que daqui do meio não aparece muito bem. Eu vou aumentar minha tela para ver se vocês aumentarem a tela de vocês, talvez fique mais fácil de enxergar tudo. Tem uns pontilhadinhos aqui, de onde sai essa flecha, e engloba este grupo aqui, ó, gente. Esse grupo aqui também faz, quer dizer então que ele está incluso lá dentro. É só porque os seus números atômicos, e ela ia ficar muito disforme essa tabela, e eles decidiram tirar esses que são os de cima chamados actinídeos e os lantanídeos de baixo. Não precisa decorar isso necessariamente, tá? Essa tabela foi disposta dessa forma e a gente começou a estudar as características do primeiro tipo de divisão, né?
Vocês podem me recordar se eu falei alguma coisa com. A última coisa que eu falei foi metais mesmo? Se a gente chegou a falar dos metais, porque eu me lembro de tecido. Tá, beleza. Então vamos tranquilo. Vocês viram que aumentou um pouquinho o tempo da aula, né? Foi para 1 hora. Então dá tempo até da gente ver algumas questões e ver como a gente vai trabalhar isso daí, tá? Pro vestibular, que é bem importante. Pro Enem, gente, não cai tanta tabela. É natural que não caia. Porque não tem uma tabela periódica no Enem, né? Ela não vem. Então, geralmente ele te dá um número atômico, alguma coisa que ele queira saber, vai ser bem simples, não vai cobrar nada que tu dependa de tu observar na tabela, né? Já a URGS, ela dá para vocês a tabela aqui. Então vocês têm que saber algumas coisas, algumas características e pelo menos o comportamento que a gente tem ali da tabela, certo? Olha aqui. Então tá, falando dos metais, na aula do 10 do 4, e os metais têm algumas características, esses caras que estão concentrados em azul aqui, ó, esses caras em azul e os em roxo, são chamados metais. Aqui, os metais de transição externa e aqui os metais de transição interna, certo? Metais pesados, portanto, vão ser esses daqui. Os metais terrosos, terras raras, que a gente chama. Os terras raras, certo? Esses caras aqui são, portanto, chamados terras raras. E a gente tem algumas características para esses metais. Primeira, que vocês já falaram na aula passada que a gente viu, alto ponto de fusão e ebulição, né? A gente vai ver depois uma outra divisão da tabela em que, na verdade, o sódio, não só o sódio, alguns elementos não têm um ponto de fusão lá tão alto assim, tipo os metais alcalinos. Isso é outra conversa, a gente já chega lá. Então a gente vê altos pontos de fusão e ebulição, tipo o do cobre, o do tungstênio. Ah, sólidos a temperatura ambiente, portanto, né, se tem um alto ponto de fusão e ebulição. Brilho metálico, elétrons livres, foi a última coisa que a gente falou. O que são os elétrons livres? É aquela possibilidade do meu elétron andar de um lado para o outro dentro da minha partícula metálica, né, do meu objeto metálico. Isso? E esses elétrons que podem se movimentar, eles podem conduzir corrente elétrica, podem conduzir um campo elétrico, certo? Tudo isso porque tem essa tal nuvem eletrônica. É assim que a gente chama, nuvem eletrônica, tá? Deslocalizados estão esses elétrons. Dentro dos metais, isso. Bons condutores, portanto, de corrente e calor. Que mais? Ductibilidade, ou seja, eu posso pegar o meu metal e transformar ele num fio. Não é à toa que eu fiz uma gambiarra aqui da fiação e eu usei fiação de cobre, porque ele é um fio mesmo. Eu posso fazer o cobre ser um fio pela capacidade de ductibilidade dele, certo? Tem também a maleabilidade, que é a capacidade de eu pegar o meu metal e transformar ele numa chapa. Tu não gosta de comer X? Tem uma chapa, né? Aquela chapa. Agora estão tendo que lavar as chapas. Vários X vão quebrar por causa disso. Que o negócio é a chapa, né? Sem lavar é que conta. E aí a chapa é de metal. A maleabilidade é exatamente a capacidade que eu tenho de fazer aquela chapa existir. Certo? Agora, tem alguns outros conceitos que são mais. Olha ali, ó, o Fabiano falou que a maioria tem cor prateada, mas tem dois que não são, né? O ouro e o cobre. Esses dois não são prateados. Também tem a questão do líquido, né? Tem um metalzinho que é líquido, que é o mercúrio, né? Então, assim, lembrou das características dos metais? Agora a gente desce uma casinha e vem para os nossos ametais. Por quê? O que eu quero ver primeiro aqui, antes de qualquer coisa, é este A. Este A aqui. Esse A
é um prefixo de negação. Tipo assim, então, o prefixo de A aqui antes dos nossos metais vão dizer que tudo disso aqui é o contrário das características dos meus metais, certo? Bom, vamos começar por uma característica dos meus ametais. Ah, outra coisa, onde que eles estão aqui na tabela? Bom, se esses caras em azul e em roxo são os meus metais, aqui ó, metal e metal pesado, os meus ametais são só esses carinhas que estão em laranja, esses aqui ó, bem aqui, certo? Então, beleza, eu vou botar aqui até aqui do lado, ó, laranja. E assim, bom, olha para a tabela antes da gente conversar, quer ver? Olha aqui. Pera aí. Precisa bombar. Deixa eu conseguir mostrar a parte é aqui, ó. Tá vendo esse lado da tabela? Grupo 13, 14, 15. Tá vendo esses caras aí? Olha ali, ó, carbono, P de fósforo, oxigênio, flúor, cloro. Tem mais ali, ó, nitrogênio. Todos esses elementos que estão aqui não são elementos que vocês automaticamente lembram deles em estado gasoso. Tipo o oxigênio. O oxigênio para ti é o ar que tu respira e ele compõe o nosso ar atmosférico. Da mesma forma que o nitrogênio compõe. Da mesma forma que também tem enxofre. Todos esses compostos são gasosos e na sua maioria, para não dizer que são todos os ametais que são gasosos, existe um ametal que não é na temperatura ambiente, que é o bromo. O bromo é líquido na temperatura ambiente, mas mesmo assim eles têm baixos pontos de fusão e pontos de ebulição, o que faz com que a maioria seja gasoso à temperatura ambiente, certo? Todo mundo veio até aqui. Todo mundo conseguiu. Bota um ok pra mim, mesmo que tu nunca mais queira falar, só bota ok pra eu saber, porque eu quero que todo mundo ande junto aqui. Aí, ó, eu gosto, chuvarada de OKs. Então, assim, ó, se eles têm maioria gasoso, eu não tenho como ter ali elétrons que podem se movimentar, né? Concorda que se ele está no estado gasoso, as partículas estão dispersas e eu não tenho aquela coisa que só o sólido tem de tu poder deslocar os elétrons ali dentro? Então o que, que vai acontecer? Eu vou ser um mau condutor de eletricidade e de calor. Se o metal, por ter isso, conduz eletricidade bem e conduz o calor bem, é porque ele tem os elétrons livres. Agora, a metal que não possui esses elétrons livres vai ter uma má condução. A gente chama de baixa condutividade, certo? Isso aqui, bom, agora eu vou tirar a foto, porque eu sempre mando a foto para vocês. E também dá tempo de copiar um pouquinho, certo? Vou continuar falando aqui deste lado dos ametais. Bom, grava bem essa imagem aqui, a gente vai voltar a ver ela depois, tá? Mais uma característica desses meus ametais, então. Espera que eu vou só botar no nosso roteiro aqui. Se eles são maus condutores. E se o metal tem um brilho metálico, esse cara aqui vai ser opaco, sem brilho. Opaco e sem brilho. Não possui a capacidade de ser transformado em fio, porque a maioria é gasoso, concorda? Então não é dúctil. Também não vai poder ser maleável, porque vai estar gasoso. Não possui ductibilidade, nem maleabilidade.
Oh yes or no? Oh yes, né? Opaco, sem brilho, não possui ductibilidade e assim, ó, uma baixíssima. Pode escrever baixíssima. Baixíssima tenacidade. Puta que pariu. O que é tenacidade agora? Tu vem com um monte de ad pra mim, senhor. Ah, maleabilidade, ductibilidade, assim não vai dar. Vem com mais uma agora, tenacidade. Olha só, ductibilidade é do fio. Maleabilidade é aquela coisa de tu poder fazer assim, né? No metal maleável, transformar em chapa. Ele é maleável. E a tenacidade, tenacidade é a resistência que eu tenho à pressão. Ou seja, os metais, por exemplo, o ferro. Eu boto uma barra de ferro e eu começo a dar-lhe pau nela com um martelo. E eu tenho uma alta resistência, o ferro vai amassando aos pouquinhos. Se eu pego um elemento metálico aqui, tipo, supondo que eu consiga colocar daí esse metal no estado sólido e eu queira dar-lhe uma martelada nele, ele vai se quebrar todo. Ele vai ser quebradiço. Eu vou até botar isso aqui para nós. Cadê a caneta preta? O que eu botei? Oh shit, aqui. Ele tem uma baixa tenacidade e ele é quebradiço, esfarelento. Ah, tu vai dizer, ah, ele já tá dando umas características que nunca vai cair. Tudo isso aqui já caiu em prova, todas elas. Não botei nenhuma que não, que não caiu. Caiu sobre ser quebradiço, tenacidade, essas palavras todas que eu tenho aqui no quadro. Certo? Vou apagar aqui do outro lado. Deixa a tua dúvida aí. Curte, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho. Falando em canal, vocês estão acompanhando bastante as aulas? Vocês estão vendo? Eu vejo que tem 24 nego ali. Tem que aproveitar esse momento, gente. Vai ter um monte de gente que não vai estar estudando. Pode explicar de novo sobre tenacidade. Tá, vamos ver aqui um exemplo mais fácil. Olha aqui. Supondo que eu achei esse caderno aqui que provavelmente. Bom, não interessa. Ó, tá aqui o caderno. Suponha que ele é o meu metal sólido e eu começo a bater nele. Tu vê que ele tem uma resistência, né? A essa. Eu bato e não quebra. Supondo que isso fosse um metal, mas isso é o meu caderno, eu bato e ele não quebra. Quer dizer que ele está resistente à tenacidade, à pressão que eu exerço, a uma força externa que eu não que eu exerço nele. Só que o meu metal, ele não tem uma ligação forte, ele é gasoso, né? Baixa temperatura de ebulição. Então, se ele é gasoso, supondo que a gente consiga colocar ele em estado sólido, ele é muito quebradiço. Vai ser muito fácil dele ser quebradiço. E a tenacidade é essa resistência que tu tem à pressão. E ele não vai ter. Ele vai ter uma baixíssima tenacidade. Oh, yes or no, Fernanda? Oh, yes or no? Oh, yes. Então tá. Continuemos. Ah, algumas ressalvas então que eu quero fazer, que eu acho que eu já falei pra vocês. Primeiro, não, vamos botar de outra cor. Cuidado. Cuidado. Be careful. Isto é, cuidado. Cuidado! Porque o bromo está no estado líquido. Então, não é todo a metal que é gasoso. Vocês vão encontrar isso numa prova que vocês vão fazer. Tá, é bem pertinho dessas provas que a gente vai fazer agora, tá? Vocês vão encontrar isso aí numa prova. Outra coisa que vocês vão encontrar. Todo o ametal é mau condutor.
Essa é a afirmação que eu faço. Ó. Me respondam se sim ou não. Todo a metal é um mau condutor de eletricidade e de calor. Yes or no? A gente acabou de conversar. Todos. A Tânia vota sim. Votem. Mais gente para votar. Yes, yes. Todo mundo vota yes. Que todo a metal é um mau condutor. Não. Tem um deles que é muito importante. Existe um cara na tabela que vocês vão ver que depois criaram uma química inteira para ele. Chamaram depois de química orgânica. É a química do carbono. O carbono é um metal muito atípico. Muito atípico. Todos os outros são maus condutores. Menos o carbono em 2 estados. Porque o carbono ele não é só carbono. Ele pode ser grafite e ele pode ser diamante, também pode ser o fulereno, mas nos estados carbono grafite e carbono diamante, ele é um bom condutor de eletricidade. Que mais que eles têm em comum? O diamante mais que o grafite. Alta tenacidade. Puta que pariu, lá vem tu de novo com os nomes, né? A alta tenacidade que a gente estava falando que era baixa para todos os ametais é alta para o diamante. E pode ser considerada alta para o grafite, porque mesmo que ele seja bem quebradiço ali na tua lapiseira, ainda tem uma tenacidade relativa aos outros ametais bem alta. Ok? Não quer dizer que é mais que um metal. Não. Não quer. Um metal é sempre muito mais... Ah, tirar foto, né? Eu não sei agora onde que eu botei o celular. Pera aí. Que tá por aqui. Acho que tá aqui, ó. Enquanto isso vai copiando. Oh yes. Oh yes. Impossível, com tudo isso que a gente está conversando aqui, tu errar uma questão de tabela. Tu vai ver que a maioria fala dessas coisas que a gente está vendo. Tem um outro problema, que é o... Quem? O maldito. Deixa eu só ver um negócio. Era com A, B ou C? Pera aí. Deixa eu ver aqui no nosso, das fotos que eu tirei agora. Eu estava colocando... Puta que pariu, mano. A, B ou C. Então vamos usar aqui para seguir a nossa linha. Vai ser C. A, B e C. A gente vai falar um pouquinho do cara que se chama hidrogênio. Porque assim, ó, gente, o hidrogênio tá aqui, ó. Bem aqui em cima, bem no início da tabela. Ele é o elemento 1, porque ele tem número atômico 1, ou seja, ele tem um próton no núcleo. Estão me ouvindo? Ele tem um próton no núcleo, ele é o primeiro elemento da tabela. Tá aí, por que eu falei disso? Ah, tá, não, tá certo. Então ele é metal, né? Porque ele tá dentro daquele grupo lá. Não. Ele não tem família. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho das operações policial? Tá, bastante polícia aqui na Zona Sul. Aí olha só, não tem família, mas ele tá lá no grupo 1. Tu pode confundir ele com um metal alcalino
Não, mas não vai. Metal alcalino, grupo um, não vai porque o hidrogênio, ele tem características semelhantes. Dá para ouvir? Características semelhantes aos metais. Bah, vocês conseguiram ouvir, viu? Não, eles estão a meio pelo Brasil aqui, gurizada. Ainda bem que eu tô de quarentena, nem saio, nem boto os pés pra fora. É, viu? O bagulho é doido. É que aqui de onde eu tô, como vocês não escutam por causa do microfone, pra mim já tava me atrapalhando antes esse barulho. Só que vocês provavelmente não ouviam. Então olha aqui, vem. Ele não tem família. E as características dele são semelhantes aos metais. Por quê? Porque o hidrogênio é gasoso também na temperatura ambiente. Então ele tem ligações muito próximas, ele faz uma ligação covalente. Então ele tem característica muito próxima aos ametais, tá? Próxima, semelhante. Eu disse que ele é um ametal? Não, né? Não disse. Não falei ele é um ametal. Eu falei que ele tem característica semelhante. Então, vou apagar aqui do outro lado e vou continuar falando. Só vou botar um asterisco aqui com o que ele é utilizado. Não, semelhante. Muito bem, Renata. Isso aí. Outra coisa aqui, então. Onde será que ele é usado? Combustível de foguete. Porque ele tem uma alta produção de energia. Bah, se assim, ó, se tu conseguir dominar o hidrogênio como combustível, bah, tá louco. Deus que me perdoe, tu vai ganhar vários Nobel. Quer saber por quê? Olha o hidrogênio aqui. Quando eu vou fazer a reação de combustão dele, eu vou reagir ele com O2. Depois a gente vai falar disso mais lá pra frente. Eu vou reagir ele com o oxigênio que tem na atmosfera. O que será que pode sair daqui, dessa fórmula? Tá, olha só, gente, eu vou fazer um acerto estequiométrico agora, mas a gente também vai falar disso no futuro, cada coisa no seu tempo, porque é só para te mostrar por que essa energia é tão boa, a proveniente do hidrogênio. Olha aqui, se eu usar duas moléculas de hidrogênio para cada uma de oxigênio que eu tenho, eu vou poder criar a água, né? Duas de hidrogênio para um de oxigênio. Bom, vou só acertar o coeficiente aqui. Este é o produto da nossa combustão de hidrogênio. Mais energia, né? Ou seja, produz energia e água. O que é então esse combustível de hidrogênio? Não é um combustível limpo, a full? Porra, ele gera só água. Não gera fuligem, não gera poluição. Não é isso a resolução de todos os problemas? O problema é que fazer isso aqui, ó. Gerar isso aqui. O problema é que fazer a eletrólise da água para pegar. É que o que acontece? A maioria da nossa fonte de hidrogênio hoje ela é da água. Então, se eu fizer a eletrólise da água, separar ela, para usar o hidrogênio para formar ela, eu estou gastando duas vezes. Esse é o problema, tem que ser mais rentável. Procuram fazer algo que seja mais rentável que isso, né? Certo? Vamos seguindo o baile. Que horas são? Não tirei foto. Tirava foto antes. Se o C era o hidrogênio, eu tava desse lado e vem pra cá.
Se ser o hidrogênio, todo mundo aí consegue voltar lá naquela nossa divisão? Existia um grupo, que é o último grupo da tabela periódica, aquele que a gente chama de grupo 18. Esse grupo aqui, ó, 18, que tem o hélio, etc., o argônio. Esse eu vou chamar de D. E vou chamar eles de gases nobres. Gases nobres. Os gases nobres, como já dizem, são da nobreza. O que isso quer dizer? O que a nobreza geralmente quer da pobreza? Afastamento, né? Que não faça parte do seu meio. Esse é o ponto. Gases, portanto, nobres já são gases que estão estáveis e não precisam reagir com ninguém. Já estão muito estáveis. Não possuem tendência em fazer ligações. Não tem a tendência de fazer ligações. Mas por quê? Por quê? Porque existe uma regra. Tu vai dizer um nome aí pra mim. Regra. Regra. Vamos ver. Chuta aí qual será. Do octeto. Exatamente. Puta que pariu, vocês são demais. Olha aqui. A regra do octeto, ela explica por que o nosso gás nobre, ele é nobre. A regra do octeto diz o seguinte, anota aqui, ó. Vou botar aqui do lado pra gente botar então a definição. A regra do octeto estabelece que um átomo atinge a estabilidade com 8 elétrons na sua última camada. Na sua última camada, também chamada de camada de valência. Certo? Camada de valência. Essa é a definição da regra do octeto. Agora eu vou te explicar ela. Mas primeiro eu vou tirar uma foto. Eu vou precisar do outro lado. A regra, aqui eu vou apagar desse lado aqui, depois vocês recebem as fotos mesmo, então... Ah, sem contar que eu acho que tá dando tempo de copiar, né? É bem pouquinha coisa. Ah, tá bom. Olha aqui. Existe lá um conteúdo que a gente não vai estudar, que se chama distribuição eletrônica. E na distribuição eletrônica a gente aprende a colocar os elétrons nos subníveis certos e aí descobrir quantos elétrons tem nas camadas. Mas tem um truque que a gente vai encontrar para saber quantos elétrons tem na camada de valência do meu cara. Olha aqui. O truque. O grupo 1 possui um elétron. O grupo 2, 2 elétrons. Ah, então o grupo 3 tem 3. Não, porque o grupo 3 ao grupo 12, grupo 3 ao 12,
não é definido. Porque do grupo 3 ao 12 não é definido, eles são chamados de elementos de transição, e os elétrons geralmente estão transitando entre seus orbitais, e portanto não tem um número fixo. Mas o grupo 1 é 1, o grupo 2 é 2. O que acontece? A gente ignora o 3 ao 12 e vai lá para o grupo 13. Agora é como se tu só tirasse o 1 que tem na frente. O grupo 13 tem 3 elétrons. O 14 tem 4 elétrons. O 15 tem 5 elétrons. O 16 tem 6. O 17 tem 7. Por definição, o 18 vai ter 8. E o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. A regra do octeto estabelece que um átomo atinge a estabilidade com 8 elétrons. Quem é que tem 8? O grupo 18. O grupo dos gases nobres. Ah, tem um gás nobre que não tem 8, que é o hélio. Tem 2 só, mas é o único, tá? Certo? Então, eu vou só tirar... Deixa eu ver se eu já tirei foto desse daqui. Entenderam? Definição. Posso apagar aqui, ó. Portanto, o único gás nobre que não possui 8 elétrons na camada de valência é o hélio, que possui 2. 2. 2. Certo? Então, com base nesse truque, que por enquanto a gente vai usar, depois a gente vai ver melhor, isso aqui é comprovado. Ah, vou botar aqui, ó. Puta que pariu, eu detesto quando acontece isso. E eu esqueci o que eu ia escrever. Ah, comprovado pela teoria de Pauli. Só pra ter só título de curiosidade, tá? Porque a gente não vai ter Pauli. Ou yes or no? Hoje eu vou assar um caco pra engolir saliva. Tirar uma foto do quadro. E vou apagar. Deixa tua dúvida aí. Me pergunta alguma coisa que tu não tenha entendido da regra do octeto. Ou desde o início da aula. Não importa, pode ser de onde tu quiser. Então assim, ó, gente. Existe uma outra coisa que eu quero definir com vocês, uma outra classificação. Onde a gente esmiuça esses grupos por nomes mais específicos. G3 ao G12, G13, G14. Eu vou apagar aqui já do outro lado porque eu já tirei a foto. G15,
G16 e G17, já que nós já falamos do G18. Ah, eu vou botar aqui só pra dizer que botei, né? Então assim, ó, existem nomes para esses caras aqui. Bom, antes a gente chamava eles de metais, aqui ó. Antes a gente dizia que todos esses caras daqui são metais. Aí a gente tinha que usar metais e os gases nobres, né? Então, antes a gente definia assim, mas agora a gente está pegando um carinha daqui, ó, esse grupo aqui, ó, para saber o que que ele é. Depois a gente vai pegar outro grupo, depois outro grupo, certo? E o grupo um se chama metais alcalinos, porque de fato eles são álcalis, eles são básicos, metais alcalinos. E os de baixo, alcalino terrosos. Já vou falar sobre eles. Primeiro eu vou deixar. Ah, o meu C e o meu L são bem parecidos, né? Alcalinos. Metais alcalinos no grupo um e metais alcalino terrosos com tracinho aqui no grupo 2. Já do grupo 3 ao 12 são os de transição. Bah. Metais de transição. Eu tô só dando o nome, não precisa, de momento não precisa decorar isso aqui, tá? Depois lá no 13 se chama grupo do boro, depois grupo do carbono, grupo do nitrogênio e os mais importantes são os calcogênios e os halogênios. Agora olha aqui, gente. Por que eu fiz isso? Porque eu quero falar de uns grupos aqui pra vocês. Larga tudo que tu tá fazendo. Eu quero falar do grupo 1, do grupo 2, do 16 e do 17. Só. Só quero falar deles. Ah, mas e os outros? Azar dos outros. Nós já sabemos dividir a tabela quando serem metais e ametais, né? E gás nobre. Nós já sabemos agora que existem pequenos grupos dentro da tabela. E esses grupos estão nomeados aqui. Esses grupos têm características que precisam ser notadas. Por quê? Porque a gente vai usar esses elementos para o resto do ano. O sódio, o cloro, o bromo, o potássio, o magnésio, o cálcio. Todos esses estão no grupo 1 e 2, e 6 e 7. 16 e 17, quer dizer. Certo? Então, assim, vamos falar um pouquinho desses caras. Bom, tira tua foto aí porque eu vou só falar mesmo. Vou só falar. Os metais alcalinos, os metais do grupo 1, eles são metais que têm uma alta reatividade. São bem reativos. Tanto que assim, ó, uma vez aconteceu de pegar fogo no laboratório da URGS por causa de uma barra de sódio que entrou em contato com a água. Ah, se tu tá notando alguma coisa aí sobre esses metais alcalinos, tu pode anotar o seguinte, eles são muito reativos e eles também são higroscópicos. Vou botar aqui no quadro. Higroscópicos. Higroscópico é um modo bonitinho, ó. Higroscópicos. É um modo bonitinho de tu dizer que absorve umidade. Aí o que aconteceu? Como eles são muito higroscópicos, vou me acocar aqui, estou acocado para falar. Como eles são higroscópicos, o sódio estava a Bangu, assim, lá no laboratório da URGS, algum estudante deve ter deixado, certo? E aí, algum técnico, algum professor, seja, deixou lá e absorveu a umidade da atmosfera e começou a pegar, absorver essa umidade e reagir com a água, como eles são muito reativos em água, os metais do grupo 1.
Eles inclusive são guardados em querosene, porque se guardar com água reage. Aí pegou fogo no laboratório da URGS. Eu tava fazendo prova nessa época. O laboratório era no corredor da onde eu tava fazendo prova. Eu acho que eu já falei pra vocês, não sei se eu já falei. Adivinha se eles cancelaram a prova? Claro que não, né? Os metais alcalinos têm essa. Claro que não. Eu tive que ir para uma outra sala, terminar a prova e cagaram pra nós. Ah, a gente já pensou, bah, vamos cancelar a prova, azar, os guri, fugir, vambora. Não, não. Só mudou de prédio. Uma bosta, né? É, então assim, isso por causa de alguém que fez uma cagada e tacou fogo no laboratório porque deixou um elemento muito higroscópico, que é um metal alcalino, entrar em contato com a atmosfera. Essa pessoa se fudeu, com certeza. Eu não sei quem foi, mas deve ter tomado ali uma advertência. O que acontece? Os metais do grupo 2, os metais alcalino-terrosos, são encontrados na Terra, de fato, na Terra, tipo cálcio, magnésio, são os tais minerais, né? Então, os alcalino-terrosos, eles também são reativos pra caralho, mas assim, a questão maior é que eles são muito reativos, mas eles não são higroscópicos. E se ele não é higroscópico, ele não absorve essa umidade do ar e não tende a reagir tão fácil. Por isso que a gente pode manter o magnésio aberto, quer dizer, aberto não, mas em atmosfera, né? Sem entrar em contato com o ar. O sódio tem que ser guardado em querosene, gente. É outro teto, é outro tipo de conservação. Já a gente falando dos metais alcalino-terrosos, a gente está falando de metais que estão no seu estado sólido e a gente pode deixar de ter contato com o ar que não vai ter um problema, certo? Por exemplo, o lítio, que é um metal alcalino do grupo 1, só pode estar nas baterias guardadinho ali, porque se entrar em contato com a atmosfera, vai explodir, vai desencadear uma série de reações. Assim, o que acontece? Vai formar óxido de lítio muito rápido, que é um negócio prateado, prateadão, assim. Forma instantaneamente. Então, reage muito rápido a esses metais alcalinos, e os alcalinos terrosos são reativos, mas nem tanto. Certo? Dúvidas? Bom, daí a gente vai para o grupo 16 e 17. Por que eu quero contar com eles? Por que eu quero falar deles? Porque são os únicos que daí vem com um nome diferente. Porque tu pode notar, tá, que tem o grupo dos metais de transição. O grupo 3 se chama grupo do boro, porque é o boro o primeiro elemento. O grupo do carbono se chama grupo do carbono, porque é o carbono. O do nitrogênio é a mesma coisa. E a gente chega no grupo do oxigênio e no grupo do cloro ali, do flúor, e eles são chamados de calcogênios ou halogênios. O que são os calcogênios? São os elementos do grupo 16. São aqueles que a gente encontra com maior presença na atmosfera, certo? O grupo que mais tem elemento na atmosfera, certo? E os halogênios são compostos halogenados, chamam grupo 17, e eles têm a tendência em fazer ligações do seguinte modo. Os calcogênios têm 6 elétrons na camada de valência, e os halogênios têm 7. Então eles são os caras que recebem os elétrons desses caras muito reativos aqui, que tem 1 e 2. Lembra que eu falei dessa divisão? O grupo 1 tem 1, o grupo 2 tem 2. Olha só, se o grupo 2 ligar com o grupo 16, dá 8. Se o grupo 1 ligar com o 17, dá 7. Se 2 do 1 ligar com o 16, dá 8 também. Entendeu? Agora a gente começa a fazer a montar as nossas ligações. Certo? Manda um ok pra mim. Muita dor na garganta. Hoje eu vou direto pra banheira. Departamento médico chama. Que bom, gente, que vocês estão entendendo. Então, assim, ó. Por exemplo, hoje. Última coisinha.
Pra eu liberar vocês. Tirar uma foto do quadro. Quer ser mais louco ainda? Existe uma outra divisão da tabela. Bah, aí tu quer. Aí tu não, eu não aguento mais. Bah, sexta-feira o cara vai dividir a tabela, divide, não para mais de dividir. Essa merda não divide tudo. Não, mas assim, ó, presta atenção, é a última divisão e essa aqui quase nunca é cobrada, eu tô falando de brinde. Porque vai que um dia aparece, não quero ser eu que não lembrei dessa questão aí, desta divisão. A partir do urânio. Existem dois tipos de nomenclatura quando a gente pega a tabela periódica. Olha aqui. Aqui embaixo, 90, aqui ó, tem um U ali. O U é o urânio. Todos os elementos que estão aqui, ó, todos esses que vêm antes dele, até o 82, todos os elementos que tem número atômico menor que 92, eles vão ter um tipo de nomenclatura. Aí depois que tu pega o urânio e passa para todos os elementos que tem número atômico maior, ou seja, aqui em cima eu estou falando dos elementos que vêm antes do urânio. E depois estou falando dos elementos que vêm depois. Os que têm número atômico maior que 92. Sendo que 92 é o urânio. Certo? Existem dois tipos de nomenclatura. Depois pode voltar na explicação do calcogênio e halogênio. Certo, depois eu volto ali. Presta atenção aqui primeiro. Se alguém acertar, quando voltar às aulas presenciais eu dou um bombom, é só me lembrar. Como eu chamo os elementos que tem número menor que 92 e os que tem maior que 92. Tempo. Vai. Essa é muito foda. Essa é difícil. Se alguém conseguir acertar essa, assim, ó, merece um prêmio. Porque não é fácil. Ninguém se arriscou, eu vou dizer. Os elementos que têm número atômico menor que 92 são chamados cisurânicos. Ah, eu nunca ia lembrar, senhor. É, eu demorei para lembrar também. Os cisurânicos. Bassor. Eu falei Bassor. E tem os que têm número maior, que são os transurânicos. Só que essa definição aqui, ela é muito pouco usada. Muito pouco usada. Certo? Isso aqui é só para não dizer que eu não falei, mas se tu não quiser estudar essa parte, não precisa. O mais importante é saber quem são os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, os calcogênios e os halogênios. Eu sempre falo nessa ordem, por quê? Porque se tu falar sempre nessa ordem, metal alcalino, alcalino terroso, calcogênio e halogênio, tu vai saber quem é que vem antes de quem. Inclusive, calcogênio tem C, né? E halogênio começa com H. Quem é que vem antes no alfabeto? O C, né? Então o calcogênio é no grupo 16 e o halogênio é no 17. O que eles são? São elementos ametálicos que têm a tendência em receber elétron. Eles têm esse nome característico, o do grupo 16 sendo calcogênio e o do grupo 17 sendo halogênios. Certo? Isso, Jennifer. Entendesse? Então é isso, gente. Eu vou tirar uma foto do quadro aqui. E essas
fotinhas vão parar no grupo. Só que assim, ó, antes de vocês saírem, ainda tem 21 pessoas, quero dizer para vocês continuarem acompanhando o grupo. O grupo do Face vai ajudar vocês a se organizarem. Embora vocês digam, não consigo me organizar. Se não consegue, olha só, vou deixar aqui, ó. Arroba. Vou escrever ele, peraí. Arroba. Isso é pra tu não dizer ORAPHHW. Porra. Se tá com dificuldade em te organizar, me chama pra gente conversar que eu te dou uma luz. E aí eu vou te dizer o que eu quero que tu faça, como que vai ser. Isso para todas as matérias, tá? Meio que para ter um norte. Pode me chamar. Não prometo responder agora, porque agora já é sexta-feira, 9 da noite, né? Dia de rebolar a raba no sofá, porque não dá pra sair. Então, assim, ó. ahn, Vocês têm que continuar vendo o grupo e pegando os roteiros e falando com os professores. Porque a gente tem aqui, a gente está disponível, a gente está em casa. A gente precisa até de ocupação. Não, a gente está trabalhando bem mais, mas a gente também gosta de saber se vocês estão entendendo. Olha ali, ó, a Fabiane disse que a polícia chegou lá, doidona. Ah, viu? Eles estão a mil hoje. Eles estão a mil, hoje eles só querem dar-lhe. Hoje é dia 17, meio do mês. Estão por nada. Então, assim, gente, vejam, tá? E acompanhem. Eu sempre boto um roteiro. Sempre que precisar, podem me chamar no privado. Qualquer coisa, pode me chamar pelo ensino. E eu vou estar aí disponível para ajudar vocês. Não desistam, que daqui a pouco a gente vai estar presencialmente. Eu acho que vai acabar logo essa quarentena. Não tende a se estender muito mais, eu acho. Ainda mais com o jeito que as coisas estão acontecendo. Os caras brigando lá no poder para ver quem é que fica. Quem é que tem mais ego que o outro. Certo? Então me despeço aqui de vocês. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Deem uma olhada, façam os resumos desses coisas que a gente viu. E na semana que vem eu vou dar propriedades periódicas e lançar uns exercícios para vocês fazerem, certo? Beijo na alma e até semana que vem.